O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz, a palavra que eu falei. O julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falei no início do terço, estamos no tempo pascal, e no tempo pascal nós não frisamos o aspecto penitencial. Por esse motivo, nos momentos onde seria a questão penitencial ajoelhar-se, não nos ajoelhamos. Vamos continuar ajoelhando durante a consagração, ali como uma adoração a Deus. Enquanto isso, nos ajoelharmos na hora do terço da misericórdia ou durante as ladainhas, tem caráter mais penitencial, por isso a igreja orienta para no tempo pascal mantermos a postura em pé nesses momentos. Recordando o Cristo pascal que vem até nós nos alegrar, procuremos perceber que esse Senhor que nos é também pastor, como escutamos até ontem, desde domingo, Ele quer nos ensinar o caminho de Deus, o caminho de seguirmos aquilo que de fato nos dá a vida, nos conduz para a vida. E também nos ensina, e deixa isso muito claro, somente seguindo a sua palavra, que em última instância é palavra de Deus, nós temos vida. Muitas vezes nós vamos nos perceber desafiados a seguir a palavra do Senhor por termos em nosso coração ou também na sociedade, no mundo, ensinamentos que pregam diferente, que são dissonantes da voz do Senhor e que muitas vezes nos incitam a agirmos segundo aquilo que vem a ser debaixo, ou da terra, como vamos dizer, segundo as lógicas, os preceitos e os valores deste mundo e não o divino. Jesus, ao vir ao mundo, Ele em primeiro lugar e plenamente cumpre o que é divino, o que é de Deus, e por isso quer também que nós sigamos o caminho da vida eterna. Essa é a principal mensagem da misericórdia, entender que seguindo a Jesus nós temos esperança, não somos condenados por aquilo que em nós e no mundo muitas vezes clama para o que é de baixo, mas em Cristo temos força para seguir o que é de cima, vamos dizer assim, buscai as coisas do alto, como diz São Paulo, e o Padre Léo gostava de repetir, inclusive escreveu um livro sobre isso, porque em Jesus nós temos a força, temos a graça de permanecer nas coisas de Deus, nas coisas que são do céu. E isso que nos dá esperança, é isso que vai nos auxiliar a não nos percebermos condenados, não nos percebermos presos, amarrados, escravizados às realidades da nossa terra, ou do nosso corpo, como tantas vezes vamos dizer, ou das nossas tendências e inclinações. Jesus quer nos dar a força e a esperança, e quer também ser lembrado como o Rei da Misericórdia, como aquele que na sua imensa bondade está para nos ajudar. Jesus não veio para nos sepultar, para nos condenar, como Ele mesmo acabou de dizer.
Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, não sou eu quem julgo essa pessoa, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo, Jesus disse. No entanto, quem me rejeita, quem não aceita as minhas palavras, já tem por juiz esta própria palavra, porque a palavra que eu falei e ensinei, esta palavra o julgará no último dia. O que isso significa? Significa que aquilo que Jesus ensinou nos dá consciência, nos dá clareza, nos acorda de algumas coisas que muitas vezes nos são obscuras e que nós não queremos ver na nossa vida. Queremos silenciar até a nossa própria consciência e não percebemos muitas vezes que fazemos o mal ou não queremos aceitar, acolher, né? Que nem sempre somos tão certinhos, tão santos, e por isso se faz necessário seguir o caminho do Senhor. A palavra de Jesus nos esclarece isso. O Espírito Santo nos ilumina e nos faz reconhecer os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. E a graça de Cristo quer nos dar a força para caminharmos segundo as coisas de Deus. Agora, se eu rejeito o ensinamento de Cristo, se eu não quero ouvir a palavra do Senhor, aí sim eu estou, de fato, sendo aquele que escolheu o caminho do julgamento e da condenação. Jesus mesmo disse que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque não aceitou a iluminação divina de ver a sua condição como humano, filho de Deus, que sem o Senhor vai pertencer só a essa terra. O Filho de Deus precisa viver como filho do Senhor, por isso vai escutar o que o Pai ensina, e a boca do Pai é Jesus. O que eu falei e o que eu ensinei, eu não falei por mim mesmo, eu falei por meu Pai, pois foi meu Pai que me ordenou, me ensinou o que eu devia falar. E é nesse sentido que as palavras do Senhor são espírito e vida, como disse São Pedro no último sábado no Evangelho, aqueles que escutaram o Evangelho do sábado. Lá São Pedro dizia: Senhor, nós não temos para onde ir, só contigo ficamos no caminho da vida, da salvação. Só tu tem palavras de vida eterna, tuas palavras são espírito e vida. E é nesse sentido que seguir o Senhor significa caminhar nos caminhos da salvação. E não seguir o Senhor significa escolher, sim, a condenação, mas não como uma maldade de Deus, é um desencaminhamento nosso. Jesus mesmo disse: eu não vim condenar, não vim julgar, eu vim salvar, vim ensinar o caminho da luz, da salvação, da bênção e da paz. E como vim ao mundo como luz, quero que aqueles que acreditam em mim permaneçam na luz e não nas trevas. Acreditemos então cada vez mais na graça de Cristo e permaneçamos na sua palavra, nos seus ensinamentos. Pois se permanecermos somente nos ensinamentos humanos, nas descobertas da ciência e nas tantas outras coisas que às vezes parecem dar esperança para o homem, vamos estar somente com as coisas desta terra e não as coisas da vida eterna. Jesus quer nos ensinar o caminho da vida eterna, o caminho da salvação eterna. Voltando-nos para o Cristo, cheio de misericórdia, procuremos nos identificar com Ele. Ele é a imagem do Pai. Ele é aquele que nos apresenta o amor de Deus. E à medida que nós vamos nos identificando com o Senhor, vamos também, de fato, merecendo o nome de cristãos, como escutávamos ontem na primeira leitura também. Cristão, aquele que se identifica com o Cristo, que vive como o Cristo. Queremos nos alimentar da palavra e da Eucaristia, para que esta graça seja constante e perseverante nas nossas vidas.